Bom, em primeiro lugar, nós vamos definir o que de fato é depressão. A depressão trata-se de uma tristeza profunda e contínua que, na maioria das vezes, acabamos experimentando sem nenhum motivo aparente. Normalmente, a depressão, conforme nós a temos definido, ela está dividida em dois grupos, em duas categorias. Existe aquela depressão cuja causa são fatores externos ou fatores biológicos, fatores físicos, fatores hormonais. Um exemplo disso, mais conhecido, é a famosa depressão pós-parto, que é um exemplo claro desse tipo de depressão na qual eu estou aqui me referindo. E o segundo tipo de depressão são aquelas depressões ou aquela depressão cuja causa são fatores externos, ou seja, alguma decepção, alguma frustração, algum tipo de traição ou até mesmo algum tipo de pecado, de transgressão que cometemos contra a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, independente de qual seja o tipo de depressão que você esteja experimentando, eu quero aqui te dar 4 conselhos que com toda certeza vão te ajudar a vencer este terrível mal que tem sido considerado pelos especialistas como o mal deste século. Em primeiro lugar, você deve entender que você precisa de ajuda. Enquanto você estiver vivendo apenas uma vida de aparências, dizendo que está tudo bem e tentando enganar aqueles que te cercam, nada, absolutamente nada, poderá mudar. Na realidade, poderemos ter uma expectativa, uma esperança de que dias melhores virão só a partir do momento que você entender que necessita e que precisa de ajuda. Na realidade, não é vergonhoso admitir, muitos pensam assim, mas não é vergonhoso você admitir que está precisando de ajuda, de auxílio, de um amparo. Vergonhoso é você, por uma simples questão de orgulho, continuar vivendo apenas de aparências, continuando sofrendo e fazendo aqueles que se importam com você também sofrer. Então, em primeiro lugar, fica aqui a dica: reconheça, eu estou precisando de ajuda. Em segundo lugar, você deve entender que você não é o único que está experimentando este tipo de problema. Você não é o único. Antes que você comece a se questionar dizendo: ai meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Joguei pedra na cruz, Jesus, para estar passando por isso. Antes que você comece a alimentar estes sentimentos, eu quero deixar claro isso para você como forma de consolo. Você não é o único que está experimentando este tipo de sentimento, este tipo de experiência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem hoje cerca de 7 bilhões de habitantes sobre a face da Terra. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20% da população mundial hoje experimenta, infelizmente, este tipo de mal. Se você analisar a história da igreja, você vai ver que até mesmo grandes homens de Deus, que não estavam em pecado, que tinham intimidade com Deus, experimentaram este tipo de sofrimento. A própria Escritura, como sempre, não faz questão de mascarar, né, a nossa fragilidade humana. A própria Escritura, ela deixa claro que houveram vários homens piedosos que tiveram intimidade com Deus, que muitos de nós nunca teremos, que passaram por este tipo de experiência que você também está passando. Então, querido, em segundo lugar, aprenda isso, que isso possa servir de consolo para você. Você não é o único, assim como você. Existem outras tantas pessoas que também estão passando por períodos difíceis como estes. Em terceiro lugar, aprenda que mesmo passando por esta experiência tão dolorosa, você deve buscar todos os auxílios humanamente disponíveis. E eu quero destacar isso aqui principalmente para a galera crente, cristão, seguidor de Jesus que está me acompanhando agora. Por que eu quero me referir principalmente para você? Porque normalmente, em situações como essa, cultivamos aquele falso discurso, né, que revela uma falsa dependência de Deus, né, dizendo que não, crente tem que ter fé.
Tem gente que diz assim, né? Crente tem que ter fé. Não vai buscar psicólogo, não vai buscar psicanalista, não vai tomar remédio, não vai fazer nada disso. Só use a fé, porque a fé por si só é o suficiente para resolver tudo. Querido, abomina esse tipo de discurso, porque revela uma falsa dependência de Deus. Ouça bem o que eu vou dizer. Caso seja necessário buscar auxílio dos homens, busque, porque nem mesmo a Escritura ela descarta a relevância da medicina. Pelo contrário, a Escritura, repetidas vezes, vai mostrar que a medicina tem a sua importância e foi Deus que deu e que dá sabedoria aos médicos para que criem os meios disponíveis para que esse problema seja tratado em você. Então, se for preciso buscar auxílio dos homens, busque. Porque você não deve cultivar esse espírito de alienação religiosa, mas deve com sabedoria também buscar os meios que Deus deu aos homens para nos entregar. Em quarto e último lugar, entenda uma coisa. Seja o que for que você vá fazer para tratar deste problema, tenha acima de tudo fé em Deus, esperança em Deus. Só para você ter ideia, até mesmo os especialistas da área, eles mostram que a fé em situações como esta, ela tem extrema importância, ela tem uma profunda relevância. Até mesmo especialistas que não creem em Deus, que não têm uma fé, uma vida religiosa, muitos deles, na sua grande maioria, sustentam que em situações como essa, a fé em Deus ela tem um papel extremamente importante. E eu que creio em Deus, não vou dizer diferente. Seja o que for que você vá fazer, ou seja qual for o tipo de depressão que você está enfrentando, creia em Deus. Deposite toda a tua esperança em Deus, porque Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E além de curar das tuas enfermidades físicas, Ele também pode tratar das enfermidades da tua alma. Tal como disse o salmista, você com fé também pode dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele que te perdoa e que te sara de todas as tuas enfermidades.